Bom, queridos, então vamos começar aqui a correção do nosso tema 9, né, o nosso penúltimo tema, antes de finalizar o livro 2, que ainda é sobre Stack, afinal, Stack é o conteúdo que dá mais trabalho, assim, intelectual, digamos assim, porque ele requer esse desenvolvimento de um raciocínio lógico, matemático, e cai bastante, né? E certamente todo mundo deve ter tido um pouco mais de problema em stack do que nas demais matérias, porque é sempre uma novidade em cada questão, é sempre uma surpresa, muitas vezes desagradável. Então, vamos começar aqui com a questão 18 do tema. Vocês desculpem pela voz, e hoje também eu vou evitar fazer uma introduçãozinha, porque o pessoal tá meio gripado, então para não aí chocar o pessoal com o visual, né, de decomposição, vou começar direto aqui, vou te poupar dessa cena lamentável, não é, que é o estado físico do professor agora. Então vamos fazer assim, ó. Vamos começar com a questão 18, que é a primeira questão aqui do tema, que fala o seguinte: a platina utiliza um conversor catalítico, utilizado como conversor catalítico e tal nos carros, beleza. Aí diz assim: supondo um rendimento de 100%, quantos gramas de platina? Então a gente vem aqui e coloca assim, ó, quantos gramas de platina, é a primeira coisa que eu vou precisar ver, são formados a partir desse sal de platina aqui. Né? Então, o que vocês devem fazer, pessoal? A primeira coisa que deve fazer é, tá vendo toda essa equação aqui? Não analisa toda a equação, pega só esse e esse componente aqui. Puxa só esses dois para cá, assim, ó, como eu vou fazer, tá vendo? Para nossa tabelinha MV. Porque se eles não querem saber dos demais, a gente não vai olhar para os demais. Então eu vou pegar só o sal de platina e a platina. E outra coisa, vocês perceberam que esse sal de platina ele tá na proporção de 3 para 3? Pois é, então eu não vou fazer 3 mols multiplicar por 3 para ter mais trabalho ainda, né, aumentar os meus valores. Se 3 sais de platina estão para 3 platinas, um sal de platina está para um sal de platina. Né? Se 3 estão para 3, um está para um. Caso alguém tenha dificuldade nessa relação de 3 para 3, 1 para 1, quando a gente faz uma relação assim, é como se a gente estivesse dividindo, entende? Ó, se 3 estão para 3, eu sei que vocês sabem disso, mas caso alguém não saiba, a pessoa está explicando. É a mesma coisa que fazer, ó, 3 dividido por 3. E convenhamos, 3 dividido por 3 não é igual a 1 dividido por 1? Pois é. Então, no momento em que eu relaciono 3 partes de um com 3 partes do outro, proporcionalmente eu posso relacionar uma parte de um com uma parte do outro, porque a proporção será mantida. Logo, o que eu vou escrever aqui? Ó? Eu vou escrever assim, ó, 1NH4, tá vendo? 2 PTCl6, dando PT, pronto. Então, eu vou verificar agora as massas de cada um dos componentes, porque ele fala em massa e massa. Então, eu preciso ver massa e massa desse sal e da platina. Vamos lá? Antes de tecer qualquer raciocínio. Eu vou começar fazendo a massa aqui do nitrogênio, que é facinho. Da platina a gente consulta porque eu confesso que eu não lembro. Então vamos lá. Nitrogênio, que é 14. Hidrogênio, que é 1 vezes 4. Tudo isso vezes 2. Vai te dar 14 mais 4, 18. 18 vezes 2, 36. Tá? Platina, vamos lá, não, confesso que eu não lembro. A massinha do cloro é 35,5. Como são 6, deixa eu botar aqui para o lado, vezes 6. E 35,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Sobe 1, 213 gramas para mim aqui. Tá? Então, deixa eu só tirar por mol que a gente está somando. Então é 213 desse aqui, 213 do cloro, 13 do cloro, 36 da amônio ali vezes 2, né? Do amônio, desculpa, desse salzinho de amônio. E agora vamos ver a platina aqui, que eu confesso que eu não lembro. Platina. Platina, tá aqui do lado do ouro. Platina, achei. Tá ali, ó, peso atômico 195. 195 peso atômico. Então vou colocar aqui, ó, 195 mais 195. Pronto. Foi. Agora foi. Então vamos somar aí. 36 mais 36
mais 195 mais 213. Para mim deu 444. Somando de novo, né? 36 mais 195 mais 213, 444. Tá? Então essa é a massinha do primeiro aqui, ó, 444 gramas desse sal. Ok? Tudo bem? Tá, agora vamos continuar e vamos dar uma olhadinha na massa da platina, que a gente já viu é 195. Pronto, essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. Se 444 gramas do sal estão para 195 da platina, 13,3 gramas de sal estará para X gramas de platina. Tudo bem? Então vamos escrever aqui, ó. Essa é a primeira linha da regra de 3. Eu vou pegar ela e vou puxar para cá. Então vamos fazer. Ó, se 444 gramas estão para 195, isso, fechou, beleza. Estão para 195, dessa maneira. Então, 13,3 gramas do sal estará para X. Essa vai ser a continha. Tudo bem? Olha, muito grosseiramente, daqui para cá é uma redução um pouco maior que 2 vezes, né? 444 dividido por 195 dá em torno de 2,3 vezes. Então é aproximadamente 2 vezes, é uma divisão por 2. Daqui para cá tem que dar aproximadamente uma divisão por 2 também. Tá? Então tu vai fazer, ó, 13 dividido por 2 é fácil, 6,5, né? Então tem que dar uma coisa um pouquinho abaixo de 6, assim. Não muito abaixo, um pouquinho abaixo de 6 só. Se você quiser fazer direito, com calma, com atenção, tu vai achar a mesma coisa que eu, porque a única alternativa um pouco abaixo de 6 é essa aqui, né? Letra C. 5,84 gramas. Ok? Então tá aí. Essa foi a primeira questão do tema. Não é tão difícil, mesmo que assuste um pouquinho por causa das massas e tal, mas não é uma questão impossível, certo? Então vamos para a próxima. A próxima questão, então, vamos lá, é a questão de número... Deixa eu ver se eu... Ah, tá aqui. Essa 20 é uma questão de gases, tá? Eu quis muito colocar ela porque eu queria que vocês vissem que gases se resolve com fórmula, pessoal. Ficar pensando muito, assim, às vezes, de certa forma, soa um pouco como oportunismo. Mesmo que me critiquem, ah, não, mas fulano ensina com raciocínio lógico. Cara, eu concordo, com calma, tranquilidade, tu desenvolve os raciocínios mais brilhantes e geniais possíveis. Mas quando a gente tá, assim, sob pressão, naquele momento estranho de prova, onde tu tá, sabe, sob um teste, literalmente, fica ruim, né? Portanto, eu acho que, assim, para evitar erros, faz direitinho com fórmula. Eu vou te ensinar com fórmula, que vai ser muito fácil, quer ver? Olha só como é fácil, é só brincar com PV na RT. Dois recipientes A e B de parentes rígidas apresentam volumes iguais. Pronto. Se ele falou em volumes iguais, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Observem que ele fala em massa, tá? Deixa eu elencar direitinho aqui, ó. Volumes iguais. Recipiente A contém massa de hélio. Então ele fala de massa. E igual a massa de metano. O A, inicialmente os dois estão a 100. Depois a temperatura do metano foi elevada a 4 vezes. Sua pressão em relação à do hélio será de aproximadamente a mesma. Ah, mas como é que tu fez tão rápido? Tu conhece a questão? Não, é bem fácil. Eu vou te explicar racionalmente para tu ver como nem sempre racionalmente é fácil de entender. Ó, racionalmente, se os volumes são iguais e as massas são a mesma, como a massa molar do hélio é 4 vezes menor que a do metano, porque a massa molar do hélio é 4 e a do metano é 16, significa que com a mesma massa a gente tem 4 vezes mais partículas de hélio. Consequentemente, 4 vezes mais pressão. Se o sistema de metano for aquecido 4 vezes, então as moléculas do metano vão bater 4 vezes mais do que batiam inicialmente.
compensando a quantidade de colisões que nós temos, a diferença de quantidade de colisões que nós temos entre os sistemas. Tudo bem? Então essa é a lógica. Foi assim que eu fiz super rápido. Agora, eu vou tentar traduzir isso em fórmula para tu ver como fica muito mais didático. Eu não estou sendo tendencioso, estou sendo franco, tanto que eu expliquei para vocês, primeiro por uma via teórica e lógica, e agora a gente vai fazer por uma via matemática. Bom, se os volumes são iguais e a gente fala em massa, a primeira coisa que tu vai fazer é isso, ó. P V igual a N R T, tá vendo? Bom, V é igual, então tu vai isolar o V. V é igual a N vezes R vezes T sobre P. Certo? Então, essa é a fórmula que tu vai usar para cada um deles. Se o volume de hélio é igual ao volume de metano, olha que massa brincar com essa questão. Tu vai fazer, ó, N do hélio vezes R vezes T sobre a pressão do hélio vai ser igual a N do metano vezes R vezes T sobre a pressão do metano. Tudo bem? Como R é igual para os dois, porque é uma constante, a gente vai cortar e vai cortar. Certo? As temperaturas de cada um deles eu sei. Então a gente vai colocar aqui embaixo as temperaturas. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Ó. N do hélio vezes 100 Kelvin dividido pela pressão do hélio. N do metano vezes 400 Kelvin dividido pela pressão do metano. Tá vendo? Agora, uma atenção especial para isso aqui e para isso aqui. Eu vou abrir esse N em massa, porque eles dizem que as massas são as mesmas, né? E se as massas são as mesmas, a gente também pode cortar. Então, eu vou colocar aqui para vocês como é que fica a massa, né? O número de mols. Lembrando que o número de mols é sempre igual a massa. Ó, vou colocar aqui em cima. O número de mols é igual a uma massa qualquer dividido pela massa molar. Vou colocar M com tracinho em cima. O professor até explicou isso lá na aula, uma regrinha de 3. Sempre que eu faço uma regrinha de 3 para saber o número de mols, eu vou acabar dividindo a massa do exercício pela massa da tabela. Sendo assim, ó, a massa do hélio dividido pela massa molar do hélio, tá? Vou colocar assim, hélio vezes 100 dividido pela pressão do hélio. Vai ser igual a massa do metano dividido pela massa molar do metano vezes 400 dividido pela pressão do metano. Tudo bem? Como as massas são iguais, a gente, olha que alegria, ó, tu vai cortar, corta aqui, corta aqui. Então o que que tu vai ter aqui nessa questão? Tu vai ter, ó, 1 sobre a massa do hélio, que é de 4 gramas por mol, vezes 100 dividido pela pressão do hélio, tá vendo? Vai ser igual a 1 sobre 16, que é a massa do metano. Lembrando que essa massa eu peguei na tabela, 12 do carbono, mais 1 vezes 4 do hidrogênio dá 16. Ok? Vezes 400 dividido por pressão do metano. Você já entendeu a maldade? Olha só, 400 dividido por 16, queridos, é exatamente a mesma coisa que 100 sobre 4. Ou seja, eu vou colocar bem devagarinho, ó, 400 por 16 vai dar exatamente a mesma coisa que 100 sobre 4. Então eu vou puxar aqui para cima e vou escrever isso para ti, tá? Olha ali, ó. 100 dividido por 4, P do hélio, vai ser igual a 400 dividido por 16, é a mesma coisa que 100 dividido por 4, vezes a pressão do metano. E 100 por 4 são valores iguais. Então, 100 dividido por 100, 1.
4 dividido por 4, 1. Então, passando aqui, ó, direitinho, olha que bacana. Passa o P para cá, passa o P para lá. Olha o que vai dar. Pressão do metano igual à pressão do hélio. Ah, foi muito mais difícil assim. Eu não fiz nada de excepcional. Eu só segui uma linha matemática simples. E não tem erro, acredite. Por isso eu sempre recomendo que os alunos façam assim. Tudo bem? Tá aí a questão 20. Depois da 20 aqui no tema, eu tenho a 44. 44 é uma alegria bem boa. Faz a tabelinha aqui, deixa eu já botar o MMMV. Opa, surgiu aqui um Unificado Zona Sul. Ó, deixa eu pegar a tabelinha aqui pra ti. Não tá aqui. Cadê a tabelinha? Onde está você? Vamos, tabelinha. Ali, achei. Pronto. Tá. Isso. Só porque eu queria... Pronto, agora vai. Pronto. Aqui deu. Tá aí a tabelinha. Olha que alegria. Tá aí. Pronto? Vamos lá. Ele te dá essa questão e ele pergunta assim. Ao ser aquecida a amostra de carbonato com 6 gramas. Bom, tu já sabe que tu tem que ver a massa do carbonato, porque ele falou em massa do carbonato. Se a pureza da amostra é 80%, a quantidade máxima de óxido de cálcio em gramas que pode ser obtido é igual a... Ok, então vamos lá. Ele falou só desses dois caras, então vou escrever só os dois aqui na tabelinha para fazer a conta mais rápido. CaCO3 está para CaO. São os dois envolvidos. Ele falou de massa e massa, então eu vou olhar massa e massa. Massa do carbonato é 100. Lembrando que isso a gente extrai sempre da tabela periódica. E a massa do óxido de cálcio, 40 do cálcio, 16 do oxigênio, 56. Essa tem que ser a primeira linha da regra de 3. Vou colocá-la aqui do lado. 100, ok, vou colocar aqui para ti, ó, 100 gramas estão para 56 gramas. Tá, a pergunta é, qual é a quantidade máxima de óxido de cálcio? X. Tá, mas e qual é a quantidade de calcário, eu ia dizer? Ai, que tristeza. Qual é a quantidade de calcário que eu tenho? Ah, tu tem uma quantidade de 6,25. Pois é, queridos, mas tem 80% de pureza. Então, se tem 80% de pureza, tem que fazer assim, ó. 6,25 é 100% de pureza. Desculpa, de massa. Como 80% dessa massa é de calcário, tem que fazer esse desconto de 20%. Então, mas e como é que eu vou fazer isso? É bem fácil, ó. Se tu multiplicar 6, daqui para cá tu está descontando 20%, tu pode fazer assim. E 2 vezes 6,25 dá 12,5. Ou seja, tu vai descontar 1,25 de 6,25. Vai dar 5 gramas. Tá vendo? Porque multiplicar por 2 é muito mais fácil do que multiplicar por 8, tudo aquilo ali, e fazer depois a conta. Tá? Então, 5 gramas. 5 gramas, está aqui, ó. 5. Deixa eu apagar aqui, ficou horrível. Pronto, ó. 5 gramas. Meu pai do céu. 5 gramas. Agora foi. Vai dar X. Daqui para cá, então, foi uma redução de 20 vezes. Daqui para cá tem que reduzir 20 vezes. E 56 dividido por 20 dá 2,8. Resposta, 2,8. Letra B. Certo? A questão de baixo, mesmo princípio. Mesma coisa. Deixa eu só ver aqui. O que é isso? Tem que tirar o dedo aqui. Não. Bom, enfim. Tá aí, vamos continuar, depois eu arrumo isso. Ó, fechou. Experimento de 10 gramas de uma liga de latão. Essa questão, ela aparenta ser super difícil, né? Mas ela não tem nada de difícil. Ele tá te dizendo que tu tem um becker, tá? Tem aqui um beckerzinho. Então, deixa eu puxar aqui o becker. Assim. Tá aí o teu becker. E o teu becker, ele tem ácido. Tá ali, o ácido H+, indicando ácido. Aí tu pegou um pedaço de metal, uma barra de metal, que tinha cobre
e tinha zinco. Perdão. Só o zinco reagiu, o cobre não. Então tu tinha um pedaço de metal assim, ó. Tá aqui o pedaço de metal que tinha cobre mais zinco. Tu colocou esse pedaço de metal aqui dentro e aí aconteceu isso, ó. Tá lá o teu sisteminha, aqui assim, tá lá o líquido, olha as bolhas de gás, tá aqui a barrinha de metal. Deixa aqui a barrinha de metal. Fechou, ó, ela borbulhando, tá vendo? Olha as borbulhas ali, ó, borbulhando, 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 ela reagiu. Depois de tirar essa barrinha, ela ficou assim, ó, toda capenga, ó. Por quê? Porque não tem mais zinco aqui, só tem cobre. O zinco todo ficou aqui dentro, reagiu. Ele se transformou, ó, virou zinco mais 2, como a própria questão está mostrando. Saiu de dentro da barrinha. Então, é bem fácil. Se tu tinha uma barrinha e essa barrinha antes pesava 10 gramas, como a própria questão está dizendo, 10 gramas, tá vendo? Ó, 10 gramas. E depois de tirá-la, ficou com 7,8, significa que na barrinha inicial, que tinha cobre e zinco, 7,8 gramas eram de cobre e, obviamente, 2,2 eram de zinco. Porque 7,8 mais 2,2 dá quanto? Dá 10, que é 100%. Tudo bem? Então, se 10 é 100% da barrinha, 2,2 é X. Isso vai dar 22%. Resposta certa da questão. Bem mais fácil do que parecia, né? Tudo bem? Aí como é que eu vou saber que só o zinco reagiu e o cobre não? Porque ele diz ali, ó, o cobre não reagiu, mas o zinco reagiu. Então só o zinco reage, o cobre não. Certo? Então tá aí, foi a 45. Vamos para a próxima. A 60 é maravilhosa, ótima questão. Nessa questão tu vai precisar da tabelinha, obviamente, né? Porque é uma questão de estéquio. Tá aqui a tabelinha, MMMV. E ele te fala o seguinte nessa questão, tu tem que montar a reação. Ele fala que a bauxita ela é formada por óxido de alumínio, como tu tá vendo ali, e ela vai produzir alumínio. Tá? Então mesmo que tu não saiba toda a reação, o que vai acontecer, o que não tem problema, tem que saber o seguinte, ó. Alumínio é isso, Al2O3. E se ela reagir, como ele falou, tem que produzir alumínio, segundo ele. Mesmo que tu não saiba quanto vai produzir de oxigênio, ou que vai haver produção de oxigênio também, não tem estresse, porque ele só fala do alumínio. Então tu poderia olhar só para o alumínio, e para o alumínio, e perceber que a proporção é de 1 para 2. Tu não precisa te preocupar em botar 3 meios aqui de oxigênio para fazer a questão, porque ele nem fala do oxigênio. Então ele fala assim, ó, empregados nos carros, ok, para fazer carro precisa de alumínio. Modelos mais recentes já empregam em torno de 90 kg de alumínio. O alumínio é geralmente extraído da bauxita, o minério que contém Al2O3, que é a alumina. Quantos automóveis podem ser produzidos com alumínio a partir de bauxita, tá aqui a bauxita, com 50% de alumínio? Então a primeira coisa que tem que fazer é isso, ó. 2.040 quilos é 100%. Se ele te diz que tem 50%, vai dar metade, que é 10, 20 quilos. Então, se ele falou em massa e massa, a gente tem que olhar a massa desses dois aqui. A massa da alumina vai ser 27 vezes 2, 16 vezes 3, que vai dar 48 mais 54. Numa conta rápida, para mim aqui deu 102. Então, 102 gramas por mol. Gramas por mol. E aqui duas vezes, não dá para esquecer, 27, que é a massinha molar do alumínio. Então, esta tem que ser a primeira linha da minha regra de 3. Ok? Vamos puxá-la para cá para fazê-la. Então, se 102 gramas de alumina estão para 54 gramas de alumínio, 10, 20 quilos de alumina estão para 540 quilos
de alumínio. Fez muito rápido. É que daqui para cá o número aumentou 10 vezes, né, queridos? Então aqui aumenta 10 vezes também. Ok? Bem facinho. Tá, e agora o que eu faço? Bom, se um carro precisa de 90 quilos, X carros eu posso fazer com 540 quilos. Meu X vai ser igual a 6 carros. Viu só? 6 carrinhos. Fechou. Resposta certa. Letra C. B, desculpa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Então tá, fechou. Questão 60, também uma questão acessível, bem tranquila, nada demais. Deixa eu só escrever bonitinho, isso aqui ficou um horror, né? Coloquei muito alto ali, daí não dá pra ter uma... Deixa eu só escrever direitinho, bonitinho aqui, ó. 2040 quilos está para 100%. 50% X. Isso dá 10, 20 quilos. Fechou. Prontinho. Melhorou, né? Então tá, vamos para a próxima. Próxima questão. Meu pai do céu, gigante, difícil, impossível. Calma que é fácil. Tecnologias, ok, só contexto. Tá ali a questão. Aí ele já começa assim. A massa de dióxido de titânio. Esse é o dióxido de titânio. Aqui, ó, dióxido de titânio. Que pode ser obtido a partir de 1 tonelada de areia bruta. Putz, quem é que é areia bruta? Vamos ler ali. Com 5% de ilmenita. Olha, ilmenita só pode ser esse troço aqui. Porque isso aqui é HCl e isso aqui é cloro. Não é ilmenita. E ele fala ali em cima também, se tu ler um pouquinho aqui, ó. A ilmenita é um óxido natural de ferro e titânio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar minha tabelinha. Tá aqui minha tabela, vai me ajudar. Eu vou escrever aqui as duas substâncias pedidas, que são essa e essa. Vamos colocá-las aqui. Ó, FeTiO3 está para TiO2. Observem que como tem 2 e 2, eu vou cortar. Porque se 2 estão para 2, 1 está para 1. Então eu não vou nem perder tempo em multiplicar por 2, já vou fazer a proporção de 1 para 1, que é mais fácil. Ele inclusive foi tão amigo aqui de vocês que já deu até a massinha dos dois. 152 de ilmenita estão para 80 de óxido de titânio. Então essa vai ser a primeira linha da minha regra de 3. Eu já nem vou pensar muito, já vou escrever, ó. 152 da ilmenita estão para 80 gramas do dióxido de titânio. O único porém é que ele te deu uma areia bruta que tem 5% de ilmenita. Então a gente precisa dar uma calculadinha para ver nessa 1 tonelada quanto é que é 5% de ilmenita. Vamos lá. Ó, vou colocar aqui para ti. Bem embaixo. 1 tonelada são 1.000 quilos. Então eu tenho 1.000 quilos, que é 100%. 5% é 20 vezes menos. E 1.000 dividido por 20 dá 50 quilos. Portanto, eu sei que eu tenho de ilmenita 50 quilos. Logo, a gente pode fazer assim. 50 quilos, tá vendo? Estão para X quilos. Certo? Isso vai dar a resposta certa. Ah, mas aí vai ficar muito difícil fazer essa conta aí, né? Porque, pô, como é que eu vou fazer para achar a resposta? Eu achei o cálculo muito complexo e tal. Queridos, olha como é fácil fazer essa conta. Quer ver? Daqui para cá é uma redução de aproximadamente 2 vezes. Ah, mas não é não. É sim. 80 vezes 2 não é 160? Então, é um pouquinho mais, ok? Eu concordo contigo. Tá, mas aproximadamente. Então daqui para cá eu tenho que reduzir aproximadamente também 2 vezes.
Eu aposto contigo que só tem uma alternativa que é perto de 25. Ó, vai me dar aproximadamente 25 quilos. Como tu não tem precisão aqui, não pode ter precisão, porque a gente não está fazendo análises, relações analíticas, olha ali, a única alternativa que tem perto de 25 é a resposta certa. Então não perde tempo fazendo conta, como eu falei para vocês. Tudo bem? Bom, foi aqui então. Vamos para a última questão do tema, se não me engano. Penúltima. Penúltima. Essa questão do Enem aqui, que é a 78, que diz assim. Essa questão é uma questão de reações consecutivas, né? Isso complica um pouquinho, porque tu vai precisar cuidar, fazer análise, ver toda a reação. Tá? Por exemplo, aqui, ó, ele fez 2 óxidos de zinco. Então, se ele fez 2 óxidos de zinco, tem que ter 2 óxidos de zinco aqui também. Tem que fazer 2 zincos aqui embaixo também. Então, essas coisinhas são importantes, tá? Deixa eu fazer contigo esse balanceamento. E como eu falei já na aula, pessoal, eu não gosto muito de fazer esse sistema, porque não há necessidade, né? É só tu pegar as substâncias que são de interesse. Ó, se tu produziu 2 zincos aqui, ó, tá vendo? 2 óxidos de zinco, aqui tu tem que produzir 2 óxidos de zinco. E o que vai, consequentemente, fazer 2 zincos aqui também. Então essa é a proporção que tu vai ter. Tá, mas e os outros? Ah, não tô nem aí, querido, a gente nem precisa olhar. Mas se quiser, é só multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui também. Aí fecha tudo. Certo? Bom, vamos lá então. Ele diz ali, para proteger estruturas, metal, beleza, esfalerita. A pureza da esfalerita é de 75%, então já começa aqui o problema. Essa esfalerita, e ela tem pureza de 75%. A conversão desse minério em zinco metálico tem um rendimento de 80%, mais uma pegadinha. Considere as massas de todo mundo aqui abaixo, e aí vem a pergunta. Que valor mais próximo de massa de zinco metálico será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Então, a primeira coisa que tu vai fazer é o seguinte. Pronto, tabelinha. Tá? Botei aqui, ó. Vou botar ela aqui. Pronto, tá aí. Quais são as 2 substâncias que eles mencionaram aqui? Ah, eles mencionaram ali a... O que eles mencionaram? Vamos lá. Ah, eles mencionaram ali a esfalerita. Tá, e quem é que é a esfalerita? Esse aqui é a esfalerita. E zinco metálico. Quem é que é o zinco metálico? Esse aqui é o zinco metálico. Então, vocês só vão olhar esses 2. Vocês vão pegar apenas esses 2 para fazer análise, ok? Ó, vocês vão puxar eles dali e vão botar aqui, ó. Esfalerita e zinco metálico. A proporção é de 2 para 2, como ele está dizendo ali. Se é 2 para 2, eu posso escrever 1 para 1 também para fazer a conta mais fácil, né? Porque se 2 estão para 2, 1 está para 1. Então eu vou me dar o luxo, inclusive, de fazer até isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, cortei esse 2 aqui. Viu só? Deixa eu só botar aqui com outra cor, né? Ó, cortei esse 2 aqui. E cortei esse 2 aqui. Tá vendo? Pronto. Agora eu vou escrever aqui, ó. ZNS está para ZN. O ZNS tem uma massa de 94, que é a primeira informação que eu vou usar aqui. Desculpa, 97. E o ZN tem uma massa de 65. Pronto. Então, se essa é a relação, vamos lá. Tem que ser a primeira linha da regra de 3. A gente vai pegar ela, tá aqui ela, deixa eu só botar aqui, pronto, amarelinho mais fácil. E a gente vai botar ela aqui. Então, se 97 está para 65, agora a gente vai fazer as continhas. O problema dessa questão é que ele começa falando de uma pureza.
Então, se a massa de esfarelita que ele te deu é de 100 kg de esfalerita, como está aqui, a gente vai ter que fazer uma pequena conta. 100 kg de esfalerita, 100% de pureza. 75 quilos, 75%, me desculpem, X quilos de pureza, 75 quilos. Então, essa é a quantidade de esfalerita que tu vai ter, 75. Então, aqui eu tenho que colocar 75 quilos, ok? E isso vai me dar X aqui, quilos. Dessa forma. Tudo certo? Ok. Bom, se isso vai me dar X quilos, vamos fazer aqui então a continha. Como é que eu faço essa conta aqui? Bah, essa é difícil, né? Essa é bem complicada. Tu pode fazer arredondamentos muito grosseiros. Por exemplo, tu pode passar isso aqui para 100 se tu quiser. Ó, vou até colocar aqui para ti, só para tu ver. Tu pode escrever assim, ó, 100, se quiser, não tem problema algum. Passa isso para 100. E faz uma redução aqui, ó. Faz uma redução de 25%, de 1/4, né? Ou seja, ó, daqui para cá tu tem que reduzir 1/4. Ou seja, tu tem que ter 3/4 do que tu tem em cima. Ah, mas aí eu acho muito difícil. Deixa eu pensar aqui uma outra relação matemática que tu pode ter. Tu pode tirar 40% daqui também. Aqui tu pode tirar 40% se quiser. Né? 4 vezes 7 dá 28. Então vai dar alguma coisa em torno disso. Vai tirar aproximadamente uns 30. Vai ser o que vai te sobrar ali. Vai sobrar uns 30 e pouquinhos, 35. Então tem várias formas de fazer. Tá? Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Ó. De 100 para 75 foi uma redução de 1/4. Então eu vou retirar 1/4 de 65. Quanto é que é 1/4 de 65? Ah, como é que eu vou saber? Ué, é 65 dividido por 4. Vai dar em torno de 16, mais ou menos. Então eu vou tirar 16 de 65. 65 menos 16 vai dar uns 50. 49, 50, né? Meu X aqui vai dar em torno de uns 50 gramas. Assim. Quilogramas, né? Tá, e agora acabou a questão? Não. Aí vem a grande sacanagem da questão. Como o rendimento da reação não é de 100% e sim de 80%, a gente tem que fazer assim. 50 seria se o rendimento fosse de 100%. Como rende 80%, X. E 80% de 50 é só descontar 20%, ou seja, 10 quilos. Resposta, 50 menos 10 quilos, 40 quilos. Tá aí, questão do Enem. Resposta 40. Certo? Bom, a última questão, então, é a questão desse ano do Enem, que ela tem uma pequena sacanagem. Tem que dar uma cuidadinha, coloca a tabela e te prepara, porque vai ter muita informação. Bom, primeiro ele fala do AAS e depois do ácido salicílico. Tem que cuidar bastante esses dois componentes, porque eles vão fazer diferença na questão. Esse é o ácido salicílico, esse é o AAS, né, que é o ácido acetilsalicílico aspirina. Bom, o que acontece? A primeira coisa ele te dá as massas, que é muito importante, ele fala só dos dois. Então já fica a minha sugestão, né? Se ele fala só dos dois, a gente já vai pegar aqui, ó, e já vai puxar a flechinha para cá e a flechinha para cá. A gente só vai usar os dois. Tá? Então eu vou só escrever o nome deles, tá? Ó, ácido salicílico. Pronto. Ácido salicílico. E o AS, produzindo AAS. Porque as massas eles já me deram, né? É 138 para 180. Então essa tem que ser obrigatoriamente a primeira linha da minha regra de 3, senão vai dar tudo errado. Tá? Vou colocar aqui em cima então já para eu me preparar. Ó, 138 está para 180. Ok?
Tá, agora eu vou me preparar para perguntas, para a leitura de algumas coisas importantes. Após a síntese do AS é purificado e o rendimento final é 50%. Isso é importante, tá? Tipo, se eu quiser fazer, por exemplo, 100 gramas, se o rendimento é 50%, eu vou ter que pesar o dobro. Porque se eu quiser fazer 100 gramas, eu não vou fazer, como eu posso te dizer, exato 100 gramas, entende? Se a minha intenção é 100 gramas, com a reação como está montada, eu vou obter 50% disso, porque o rendimento é de 50%. Então, para eu obter 100 gramas, eu preciso fazer o dobro da quantidade da reação para compensar esse rendimento de 50%. Se o que eu falei ficou confuso, vamos tentar aos pouquinhos assim ler a questão e montar o raciocínio, tá? E aí vamos ver se eu consigo esclarecer o meu raciocínio. Ele diz ali, ó, o AS é utilizado como medicamento para a indústria, tá? Ele diz ali, ó, que o comprimido tem em torno de 500 miligramas. Então essa é a massa de um comprimido. Para uma indústria que quer fazer 900 mil comprimidos, qual é a massa do ácido salicílico? Então vocês já sabem onde botar o X. O X está aqui, ó. X quilogramas. Esse é o X da minha questão. Agora eu só preciso saber quanto de aspirina eu vou ter. Porque se ele quer fazer 900 mil comprimidos, eu faço assim, ó. Um comprimido pesa meio grama. 500 miligramas, né? Que é a mesma coisa que meio grama. Se um comprimido pesa meio grama, e eu quero fazer 900 mil comprimidos, isso vai necessitar de X gramas. Como daqui para cá a proporção é a metade, ó, dividiu por 2, daqui para cá divide por 2 também. 900 dividido por 2 vai dar 450 mil gramas, que é a mesma coisa que 450 quilos de AAS, de aspirina, que é o que eu estou querendo fazer aqui. Então eu vou botar 450 quilos aqui, ó. E aí eu vou achar quantos quilos eu vou ter de ácido. Viu como não é difícil? Bom, daqui para cá é bem fácil de ver que aumentou, né? E quanto aumentou? Aumentou 2,5 vezes. Ah, como é que tu fez isso tão rápido? É fácil, né, queridos? Faz assim, ó, esconde esses zeros aqui, ó, esconde, ó, faz assim no zero, assim e assim. É 45 e 18. 45 e 18, ó, 45 e 18 são múltiplos de 9. Divide tudo por 9, é a mesma coisa que 5 sobre 2, que é a mesma coisa que 2,5. Viu só? São múltiplos de 9. Por isso é 2,5. Logo daqui para cá tem que fazer vezes 2,5. Lembra que vezes 2,5 é super fácil de fazer, é a mesma coisa que fazer vezes 2 mais meio. Tá? Então quanto é que vai dar isso? Vai dar em torno de uns... como é que eu vou saber quanto é que vai dar? É fácil, ó. 2 vezes 138 vai dar 276. Tá? A metade de 138 é 138, a metade é 69, né? Então, se tu quiser fazer rapidinho, tu pode fazer o 69, e 2 vezes 138 dá 276. E 276 mais 69, 345. Viu? Bem direitinho. Bom, esse não é o grande problema da questão. 345 quilos é a quantidade que eu vou obter, entendeu? Que eu preciso para fazer aquela quantia de comprimidos. Só que se o rendimento é de 50%, ó, e isso é com rendimento de 50%. Portanto, para eu obter essa quantidade, os 100% que eu vou precisar, porque eu vou precisar pesar a mais, não é?
Porque se eu pesar essa quantidade de ácido salicílico sendo um rendimento de 50%, eu vou obter metade disso. Eu não vou obter aquela quantidade de aspirina, eu vou obter a metade daquela quantidade de aspirina. Portanto, para eu conseguir a massa total, ou seja, 100% de massa, eu tenho que fazer X. Meu X vai ser igual ao dobro, que é 690 quilos. Bah, não entendi nada. Queria dizer que se o rendimento é de 50%, isso aqui é 50% da reação. Logo, eu vou precisar fazer uma reação de 100%, né, para poder obter esse rendimento. E o 100% é 690. Bah, não entendi, achei muito difícil. Deixa eu pensar como é que eu posso te explicar assim de um jeito mais simples. Bom, vamos de novo. Para conseguir essa quantia de 450, tu precisa exatamente 345 quilos desse cara aqui, que é o ácido acetil salicílico. Só que se eu pesar 345 quilos, entende? Eu não vou fazer 450 aqui. Ué, não entendi mais nada. É que, ó, 345, como a gente acabou de calcular, produzem 450 de AS, não é? Então tá, acompanha comigo. Sabe por que eu não vou fazer 450? Porque o rendimento é de 50%. Então, ao invés de fazer 450, eu vou fazer 50% disso. Eu vou fazer 50% de 450. E 50% de 450 é 225. Então, com essa massa aqui, ó, eu produzo 225 quilos e não 450, porque o rendimento é de 50%, porque rende a metade. Então, sempre que eu quiser fazer um valor X, eu vou ter que pesar 2x desse ácido para conseguir atingir esse valor. Bem devagarinho. Se o rendimento é 50%, se eu reagir 345 quilos de ácido salicílico, vou produzir 225, porque ó, produziria 450 se o rendimento fosse de 100%. Como ele é de 50%, 225. Então, se o meu objetivo é 450, eu tenho que pesar o dobro. Eu vou ter que fazer uma pesagem de 690. Porque com 690, ó, é bem fácil. Se tivesse 690, eu iria obter 900 gramas aqui, 900 quilos. Aí tu faria, ó, 900 quilos se o rendimento fosse de 100%. Como o rendimento é de 50, vai dar 450, que é exatamente o que eu preciso. Tudo bem? Então, se o rendimento é de 50%, tu sempre vai ter que fazer o dobro de massa, pesar o dobro da quantidade para atingir aquele valor, porque é um rendimento de 50%. Certo? Então, essa foi a última questão. Espero que eu tenha me feito entender, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham feito esse tema também, ok? E na aula daí eu fico à disposição para quaisquer eventuais dúvidas sobre isso. Aos poucos eu vou mandando mais correções dos testes de Stéquio, porque são muitos, né? Alguns são bem difíceis. Ok? Qualquer dúvida, então, eu estou à disposição, queridos, no plantão. Um grande abraço, tchau, tchau e até a aula.